Olá, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Shalom a todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia. O que podemos aprender com elas? Que bom ter vocês aqui comigo. O meu nome é Luana. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Este é um canal cristão que tem como intuito levar a palavra do Senhor a todos, para que juntos nós possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, clicar no sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Compartilhe para os seus amigos e parentes, que é muito importante para o canal, tá bom? Bora lá então conhecer essas duas mulheres que fizeram história no seu tempo. Você já ouviu este versículo? Mais importa obedecer a Deus do que os homens? Sim, foi exatamente isso que essas duas mulheres fizeram quando receberam uma ordem que geraria uma grande tragédia, um grande mal. Seu nome é Puá e Sifrá. Nós lemos a sua história em Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 19, que vai nos contar a história dessas duas mulheres. E com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam em vida os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas, né? Nós encontramos essa leitura lá em Êxodo, capítulo 1, do 14 ao 19. Bom, nós precisamos lembrar que o povo hebreu eram os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, lembra? E que foram ao Egito junto com José um pouquinho depois, né? Para escapar da fome extrema que estava acontecendo naquela terra. Enquanto José viveu e foi governador do Egito, o povo teve tranquilidade. Porém, quando ele morreu, se levantou outro faraó que não conhecia José, e este faraó, então, ele viu que o povo começou a crescer e se multiplicar, ficou com medo de uma revolta e começou a escravizar os hebreus, né? Então, vendo que aquele povo crescia demasiadamente, se multiplicava, ele ficou com medo de uma revolta contra o Egito, então começou a escravizá-los e ter algumas ideias horríveis, né? Demasiadamente cruéis. E essa foi uma ideia horrível, né? Ele pensou que poderia matar todos os meninos e só deixassem viva as meninas. E deu essa ordem para as parteiras, para que os meninos não crescessem, virassem ali homens, né, fortes e lutassem contra os egípcios. Então, que coisa mais horrível, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porém, como nós lemos lá no começo do nosso vídeo, que melhor é obedecer a Deus do que aos homens, as duas parteiras chamadas Sifrá e Puá também pensaram assim e temeram a Deus. Bom, os nomes dessas mulheres têm um significado interessante. Sifrá significa beleza e Puá significa esplendor. Sifrá e Puá exerciam a função de ajudar as outras mulheres a terem os seus bebês, né? Eram as parteiras da época. Pode parecer uma tarefa simples, mas visto a numerosa população hebreia, pressupõe-se que havia uma grande quantidade de crianças nascendo naquele período, né? Um trabalho muito bonito, porém muito árduo, como está descrito em Êxodo capítulo 1, versículo 12, que diz assim: todavia, quanto mais os hebreus eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam sobre a terra. E ao receber as ordens de Faraó, essas duas mulheres se recusam a obedecer essa ordem e matar os recém-nascidos. Mesmo sabendo, minhas queridas, que poderiam morrer, elas não fizeram essa maldade. E vemos que Deus as recompensou, dando-lhe famílias, porque esse é o nosso Deus.
E assim elas fizeram história na sua própria época. Nós podemos extrair algumas importantes lições e princípios valiosos a partir dessa história. Primeira lição, e a principal delas, é que elas temeram a Deus. Elas foram ensinadas a ter vida, a trazer vidas ao mundo, a escutar o primeiro choro da criança no mundo, a ver os olhos da mãe, a alegria de gerar um filho. Como poderiam então essas mulheres fazer o contrário? Ao invés de auxiliar a vida, matar. Ao invés de ouvir o choro, silenciá-lo. Ao invés de ver as lágrimas de alegria no olhar daquelas mães, daquelas mulheres, ver o luto? Não. Elas disseram não. Elas temeram o grande doador da vida. Sim, como elas, minhas queridas, nós também somos chamadas a ser mulheres tementes a Deus. Sabem, temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Mas é confiar na sua potência. Temer a Deus significa reverenciá-lo, respeitá-lo como Criador e Salvador das nossas vidas. Esperado de todo crente verdadeiro. O temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e a gratidão que temos por esse Deus extraordinário. A segunda grande lição que nós aprendemos com essas duas mulheres é que elas demonstraram coragem ao desafiar as ordens de Faraó de matar todos os bebês hebreus do sexo masculino. Veja bem, não era desobedecer por desobedecer, não era uma ordem, né? Era uma ordem totalmente sem noção, contra a vida. E a ética e o senso de justiça as levaram a recusar a cumprir este comando cruel. Isso nos ensina, minhas queridas, a importância de manter nossos princípios éticos. Mesmo quando enfrentamos pressões ou ameaças, nós precisamos ser corajosas e enfrentar com sabedoria, ética, amor, bondade, mansidão todas as nossas batalhas. E lembrar que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, quando as ordens dos homens são contrárias às escrituras sagradas. Nós não negociamos os nossos valores e os nossos princípios. A terceira lição que aprendemos é empatia e compaixão. As parteiras hebreias mostraram compaixão e empatia pelas mães hebreias que estavam sofrendo. Elas estavam dispostas a arriscar as suas próprias vidas para proteger os bebês e as suas mães. Isso destaca, minhas queridas, a importância de ser compassivos, solidárias com os outros, especialmente com aqueles em situações de vulnerabilidade. Na verdade, as mulheres estavam nas mãos delas. Elas poderiam fazer qualquer coisa naquele momento em que as mulheres estavam ali frágeis, mas elas se colocaram na posição dessas mulheres, tiveram empatia e grande compaixão. Precisamos também, minhas queridas, assim como Puá e Sifrá, ter empatia com aqueles que sofrem, ter compaixão pelos mais vulneráveis que estão necessitando das nossas ajudas. Essa é a terceira lição que aprendemos com essas duas parteiras. A quarta lição é solidariedade e trabalho em equipe. Puá e Sifrá trabalhavam juntas como uma equipe. A solidariedade e a colaboração entre elas permitiram que fossem mais eficazes em sua resistência a Faraó. A história delas destaca, minhas queridas, a importância do trabalho em equipe, da união para alcançar os objetivos comuns, né? Que era ali trazer vidas ao mundo. No mundo existe um senso de poder, de orgulho, né? De ser superior aos outros. Isso é muito importante, meus irmãos, nós pararmos para pensar, né? Ser solidário ao outro, trabalhar em equipe, pensar no outro. Já imaginou se uma delas aceitassem as ordens de Faraó? Imagine a briga. Com certeza essa que não aceitou levaria sua colega a Faraó e ali nós não teríamos o desfecho que nós vemos nessa história, não é verdade? Então nós precisamos, minhas queridas, trabalhar em equipe realizando a obra do Senhor.
A quinta lição que nós encontramos é o papel das mulheres na história. A história de Puá e Sifrá é um exemplo de como as mulheres desempenharam papéis cruciais e importantíssimos na história, muitas vezes sem o reconhecimento devido. Elas são um testemunho da força e da capacidade das mulheres de influenciar mudanças positivas na sociedade. Elas desafiaram a autoridade opressiva de Faraó, elas resistiram às ordens cruéis de Faraó, e é importante que nós, como mulheres corajosas, tementes a Deus, possamos erguer a bandeira, resistir aos ataques do inimigo, querendo destruir as nossas famílias, oprimindo as nossas famílias, né? Precisamos lutar pela verdade. Autorizar o assassinato de uma pessoa indefesa, meus irmãos, nós não podemos aceitar isso. Precisamos resistir a esses faraós da atualidade. A sexta lição que nós encontramos é fidelidade a Deus. Embora a Bíblia não mencione a fé de Puá e Sifrá expressivamente, né, a sua decisão de proteger os bebês hebreus pode ser vista como uma manifestação de fé e confiança em Deus. Isso nos lembra que a fé pode inspirar ações corajosas e justas. Embora a história de Puá e Sifrá seja relativamente curta na Bíblia, ela contém lições importantes sobre ética, coragem, empatia, temor e confiança a Deus. Essas parteiras, minhas queridas, elas desempenharam um papel fundamental na preservação da vida de muitas crianças e na continuidade do povo hebreu, tornando-se exemplos para nós, exemplos atemporais de resistência contra a opressão e contra a injustiça. Amém? Então é isso que podemos aprender com essas duas mulheres corajosas, tementes a Deus, cheias de fé. E Deus, irmãos, as recompensou, né? Deus, a Bíblia diz ali que Deus fizeram com que elas constituíssem famílias. Então elas se casaram, elas tiveram seus filhos e elas constituíram famílias. Este é o nosso Deus. Quando nós servimos a sua vontade, obedecemos a sua vontade, decidimos por fazer o bem, Deus providencia tudo nas nossas vidas e Ele não nos decepciona. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é o nosso Deus. Então, são essas as 6 lições que nós aprendemos com essas duas mulheres de coragem. Eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui, mas antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez pedir para vocês: se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para abençoar mais mulheres e mais vidas, seus amigos, seus colegas, a sua família, tá bom? É muito importante para o canal. Também vou deixar na descrição do vídeo a playlist do nosso quadro Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas, e quero indicar um vídeo em especial sobre Abigail. É uma mulher que eu acho assim incrivelmente maravilhosa no seu tempo, e eu quero indicar esse vídeo para vocês. Também quero indicar um livro que chama Transformado, como Deus renova nossa mente para nos tornar mais como Jesus. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então agora sim eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. Graça e paz, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.